Bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes da SET Exíquia de Souza Brito. Estou aqui mais uma vez, eu, professor Manuel Filho Brandão, em mais uma aula do segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Estamos aqui em mais uma aula de poliedros. Hoje, mais especificamente, iremos falar de pirâmides, certo? Nesta aula abordaremos as pirâmides, explorando suas principais características geométricas, assim como nas outras aulas. Só que essa aula de hoje é mais especificamente dos conteúdos sobre pirâmides. Na outra eu vou abordar mais exemplos práticos, ok? Então, primeiro aqui vamos para pirâmides, que está na página 120. A gente vai falar primeiro da definição de pirâmides, certo? Chama-se pirâmide o poliedro convexo formado por todos os segmentos de retas cujas extremidades são ponto V e um ponto da região S. Ou seja, eu tenho essa região S aqui, que vai ser a base da pirâmide, certo? Uma base hexagonal, como vocês podem ver aí. Região S, essa é esse polígono aqui hexagonal, certo? Então, eu vou ter vários segmentos ligando esse polígono ao vértice aqui, certo? Aí, como eu vou ter infinitos, quando eu falo vários, eu estou falando de infinitos segmentos, porque segmento não tem espessura. Eu vou ter infinitos segmentos ligando esse polígono ao vértice até formar esse sólido geométrico que a gente chama de quê? De pirâmide. Vamos aqui aos seguintes elementos da pirâmide. A pirâmide tem uma base, né, que é o que eu já falei. Ó. Nesse caso aqui, a base é esse polígono hexagonal, que é essa região S. O vértice da pirâmide é o ponto V, é lá onde os segmentos que ligam a região ao vértice se encontram, certo? Nesse ponto V. As faces laterais são as superfícies triangulares, ou seja, todas essas superfícies aqui triangulares, no caso aqui eu tenho 6 superfícies triangulares, porque a base tem 6 lados. Então, esses 6 triângulos são as faces laterais. As arestas da base, ou seja, são essas arestas aqui do polígono da base, certo? Ele até fala aqui, ó, as arestas da base são os segmentos AB, aqui, ó, AB, BC e assim por diante, certo? As arestas laterais são os segmentos, né, que ligam aqui o vértice da base ao vértice da pirâmide, né? No caso aqui, ó, é o AV ou VA, tanto faz, né? VB, VC, VN, enfim, depende aqui do número de vértices da base, o número de segmentos laterais, não é isso? E a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é a distância entre o vértice e o plano alfa, ou seja, o plano da base. A altura vai ser a distância do plano da base ao vértice da pirâmide, ok? A distância do vértice à base é a altura. Espero que tenha ficado claro. Continuamos aqui classificando na classificação das pirâmides, também na página 120. Eu não vou ler isso tudo aqui não, porque a gente vai perder muito tempo lendo isso tudo. O que vocês têm que entender aqui, ó? Que se a pirâmide tem a base triangular, eu vou chamar de quê? De pirâmide triangular. Nesse caso aqui a gente também tem um tetraedro, né? Porque todas essas faces aqui são congruentes, todos os seus lados são congruentes, então posso chamar de tetraedro. Tetraedro, nesse caso, regular, até, se as arestas forem congruentes. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular. Então eu vou ter uma pirâmide o quê? Pirâmide quadrangular. Ou seja, de acordo com o número de lados da base, eu consigo classificar a pirâmide, certo? Nesse outro exemplo aqui é a mesma coisa. Se a base tem quantos lados? 5 lados. Então vai ser uma pirâmide pentagonal. Por quê? Porque a base tem 5 lados. Isso aqui é bem simples, né? Acho que deu para entender aí todo mundo, né? Vamos seguir. Agora, planificação da pirâmide, da superfície de uma pirâmide, ainda na página 120. Como exemplo, observe a seguir duas planificações de pirâmide hexagonal. É porque tanto faz, ó, essa planificação aqui é do mesmo, essas duas planificações aqui são do mesmo objeto geométrico aqui, que é essa pirâmide hexagonal, certo? Não importa o desenho, certo? O importante é que essas planificações tenham todas as faces da pirâmide nesse caso, certo? Ó, a pirâmide é o que? Tem a base hexagonal, tá aqui. Se ela é uma base hexagonal, ela vai ter seis triângulos como faces laterais, certo? O que, se a gente for lembrar lá, que define a planificação é que essas faces têm que ter pelo menos um lado em comum à outra. Ó. Essa daqui tem esse lado aqui em comum a essa outra. Aí esses triângulos aqui também vão ter um lado em comum. Ó. Esse triângulo aqui tem esse lado aqui em comum com esse outro triângulo. Então não importa. Esse desenho da planificação aqui não importa. O importante é ter as seis faces triangulares laterais e a base hexagonal. Beleza?
Pirâmide regular, página 121. Vamos definir aqui uma pirâmide regular, certo? Uma pirâmide cuja base é uma superfície poligonal regular e cuja projeção ortogonal P do vértice sobre o plano da base coincide com o centro O do polígono da base é chamada de pirâmide regular. Em miúdos, detalhando melhor, o importante é que a base da pirâmide, para ela ser regular, a base tem que ser uma superfície poligonal regular, ou seja, seus lados têm que ser congruentes. Os lados da figura poligonal da base. Beleza? O primeiro requisito é esse. O segundo requisito é que se eu tenho um vértice aqui, eu tenho um ponto aqui do vértice. A projeção desse vértice aqui na figura poligonal da base tem que coincidir com o centro dessa figura poligonal da base. Se esse vértice aqui, no caso, estiver alinhado com o centro da figura poligonal da base, que é uma figura poligonal regular, a gente vai ter uma pirâmide regular. Então, primeiro caso, a primeira característica é o quê? O polígono da base tem que ser um polígono regular, ou seja, todos os seus lados têm que ser congruentes. Segundo, a projeção do vértice tem que coincidir com o centro desse polígono regular, beleza? Se a gente tiver esses dois requisitos, a gente tem uma pirâmide regular. Aqui a gente tem, eu não vou ler, certo? A gente tem um caso particular de pirâmide regular, que é o tetraedro regular, que é um caso particular de pirâmide regular. Tetraedro porque tem 4 faces. E 4 faces o quê? 4 faces com triângulos equiláteros. Todas as faces são o quê? Triângulos equiláteros. Se são equiláteros, todos esses triângulos têm a mesma medida e todas as, como a gente está falando de poliedro, todas as arestas desse poliedro aqui, desse tetraedro, são congruentes. E, com certeza que o vértice desse tetraedro coincide com o centro do polígono da base. E, como ele fala aqui, detalhe aqui nesse contexto aqui, qualquer face desse tetraedro pode ser considerado base, porque todas as faces são congruentes, todas as faces são triângulos equiláteros congruentes. Beleza? Vamos seguir. Bom, pessoal, nesse slide aqui eu não vou falar só dessas relações métricas das pirâmides, não. Nós vamos também identificar esses elementos aqui presentes em uma pirâmide, e nesse caso pirâmides regulares, porque essas relações métricas aqui, ó, são válidas somente para pirâmides regulares. Então vamos lá. O raio da base. O raio da base está aqui, ó, e vai ser esse segmento que une um vértice da base ao centro do polígono da base, beleza? Esse G aqui é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide está aqui, e o apótema da pirâmide, que é esse segmento G aqui, é a altura dos triângulos das faces laterais, beleza? Agora o M. O M é o apótema da base. O M está aqui, e é esse segmento que nos dá a distância da aresta da base, que é esse lado aqui, ao centro do polígono da base, ou seja, eu tenho aqui a metade do lado, né, do polígono da base. Esse segmento aqui liga a metade do lado do segmento da base ao centro do polígono da base, certo? Ou seja, isso aqui é a distância do lado ao centro do polígono da base. Isso aqui é o quê? Esse M é o quê? É o apótema da base. H é a altura da pirâmide. Geralmente a gente chama de altura de H. A altura da pirâmide é o quê? A distância do vértice ao plano do polígono da base, ou seja, a distância do polígono da base ao vértice é a altura. Esse L é a aresta da base. Tá aqui, ó. Ou seja, esse polígono da base, se é uma pirâmide regular, é um polígono regular. E esse L vai nos dar o quê? A medida de todos os segmentos, a medida de todas as arestas da base, porque se é um polígono regular, todas essas arestas da base aqui são congruentes, todas elas vão ter a mesma medida L, certo? A gente chama de L porque pode ser qualquer medida, beleza? L vai ser a aresta da base. E a base é um polígono regular. O A é a aresta lateral, beleza? E a aresta lateral está aqui, ó. A aresta lateral vai ser o segmento que liga o vértice da base ao vértice da pirâmide, certo? Aqui, ó. Vértice da base ao vértice da pirâmide. Vértice da base ao vértice da pirâmide vai ser o quê? A aresta lateral. Vocês têm que conseguir identificar cada um desses elementos. Aí, ó, a partir desses triângulos retângulos aqui, ó, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, VOA. Vamos identificar aqui o triângulo VOA. V, cadê o V? Tá aqui, VOA.
A. A gente tem esse triângulo retângulo aqui, ó, VOA. Quais são os segmentos que a gente tem? A hipotenusa vai ser a aresta lateral, um dos catetos vai ser a altura da pirâmide e o outro cateto vai ser o quê? O raio da base. Então a gente pode formar o quê? O teorema de Pitágoras com esses segmentos. E a mesma coisa nesses outros triângulos. Quando é que a gente vai usar essas relações métricas aqui? Por exemplo, se eu tivesse a questão nos der só a medida da aresta lateral e a altura da pirâmide, aí eu quero encontrar o raio o raio da base desse polígono da base. Ou então se a questão nos der a altura e o raio da base, a altura da pirâmide e o raio da base, e eu quero encontrar o quê? A medida da aresta lateral da pirâmide. Aí eu vou usar essa relação métrica bem aqui, certo? Mesma coisa se eu tiver essas outras medidas. Se eu tiver duas dessas outras medidas aqui. Por exemplo, se eu tiver o apótema da pirâmide aqui, certo? Se eu tiver a medida do apótema da pirâmide e a altura da pirâmide, eu quero encontrar o quê? O apótema da base da pirâmide. Eu vou usar essa outra relação métrica aqui. Então depende do que a questão nos der. A gente vai ver melhor isso nos exemplos na próxima aula, beleza? Temos também essas outras relações métricas aqui, ó. Relação entre as medidas da aresta da base, que é a medida L, e as do apótema da base, que é a medida M de alguma pirâmide regular, de algumas pirâmides regulares. Ou seja, aqui eu tenho uma pirâmide triangular regular, uma pirâmide quadrangular regular e uma pirâmide hexagonal regular. Aí a gente pode relacionar aqui, ó, o apótema da base com a medida do raio. O apótema da base na base triangular regular, a gente vai ser que o apótema da base é igual a raio dividido por 2 na base triangular. E que o apótema também é igual a lado vezes raiz de 3 sobre 6. Aí se a gente quiser relacionar, por exemplo, se numa questão a gente tivesse só a medida do lado e quiser encontrar o apótema dessa pirâmide de base triangular, a gente usa essa relação aqui. E a mesma coisa nesses outros casos aqui, só o que muda é a nossa referência como base. Nesse caso aqui, ó, a base é quadrangular e aqui é hexagonal. Aí a relação vai mudar. Mas, por exemplo, se eu tiver o lado L e eu quiser encontrar o apótema, do mesmo jeito eu vou substituir a medida do lado L aqui para encontrar o apótema. Eu também posso relacionar o apótema, se eu tiver só a medida do apótema, para encontrar a medida do lado dessa base quadrangular, nesse caso aqui. E mesma coisa aqui na base hexagonal. Só que tem um detalhe aqui na base hexagonal. Vocês percebem aqui, ó, que o apótema é igual a R raiz de 3 e o apótema aqui também é igual a L raiz de 3. A única coisa que mudou foram as incógnitas, né? Certo? Que aqui tem a medida R, que é do raio, e aqui a medida L. Ou seja, isso indica que o raio é igual ao lado, aqui na base hexagonal regular, certo? O raio é igual ao lado. Às vezes, em uma questão, a gente pode usar essa consequência aqui, que o raio é igual ao lado, aí a gente pode querer transformar a medida do lado em raio, ou raio em lado, entendeu? Depende do que a questão nos der, ok? Área da superfície de uma pirâmide, página 123. A gente já viu um pouco de área da superfície nos prismas, certo? Aqui não muda muita coisa, então não vou detalhar muito essas áreas aqui não, beleza? A gente vai direto para cá, que é para a nossa fórmula, e para essa figura aqui que a gente detalha melhor essas propriedadezinhas, beleza? Então vamos lá. A gente tem que a área total é igual à área lateral mais a base. Só lembrando aqui, na área da superfície de um prisma era 2 vezes a base. Não confundam a área da superfície de um prisma com a área da superfície de uma pirâmide. Na pirâmide, a base. Na pirâmide, ela só tem uma base. Então, a gente vai somar a área da base só uma vez na área da superfície de uma pirâmide, certo? Cuidado com isso. Aí é aquela coisa, né? A área total vai ser a área da superfície da planificação dessa pirâmide, que está aqui, certo? Então, a gente vai calcular a área da base, que nesse caso é um hexágono aqui, e as 6 áreas triangulares congruentes, né? Porque esses triângulos aqui, como a pirâmide é regular, esses triângulos aqui são polígonos regulares. São polígonos regulares, então esses triângulos aqui vão ser todos congruentes, certo? Então a área lateral vai ser a soma da área de todos esses triângulos aqui congruentes, que no caso são 6 triângulos congruentes, mais a área da base, que essa é a área total. A gente vai ver já já um exemplozinho que fica melhor da gente perceber essas características, beleza? A gente tem um exemplo aqui de área da superfície de uma pirâmide. Vamos ler aqui o enunciado.
determinar a área total da superfície de uma pirâmide regular hexagonal, sabendo que a aresta da base mede 4 centímetros e o apótema da pirâmide mede 5 centímetros, certo? A gente sabe que a área total vai ser a área lateral mais a área da base. Então, a gente vai ter que calcular separadamente a área lateral, a área da base e depois somar essas duas áreas para obter a área total, beleza? Então, a questão já nos disse que a base é um hexágono regular, certo? Então, quando a gente for calcular a área da base, a gente vai calcular a área do hexágono que forma a base, certo? E a gente já sabe que a área do hexágono é 6 vezes o lado da base, a aresta da base é ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a gente sabe aqui que a aresta da base mede 4 centímetros. Então, a gente vai substituir o L aqui, que é a aresta da base, por 4. Substituir aqui, né? A gente calcula primeiro a potência. 4 ao quadrado, 16. O resto a gente repete, não é isso? Agora a gente pode multiplicar. 6 vezes 16 vai dar 96. Continua multiplicando aqui o raiz de 3. 96 dividido por 4 é 24. Então, a gente já tem aqui a área do hexágono, que é a área da base. A área da base vai ser 24 vezes raiz de 3 centímetros quadrados, que a gente está calculando a área, beleza? A área lateral vai ser a soma das áreas dos 6 triângulos congruentes das faces laterais, certo? Se são congruentes, então vai ser 6 vezes a área do triângulo lateral, porque são 6 triângulos congruentes, certo? A gente sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura, beleza? E se a gente for observar aqui, os triângulos das faces, a altura desse triângulo aqui, o triângulo da face, é o apótema da pirâmide, certo? E o apótema da pirâmide a gente tem a medida, mas vamos colocar aqui só, substituir a altura do triângulo da face por o apótema da pirâmide, certo? E a base aqui desse triângulo aqui é a aresta da base. Então, a gente vai substituir a base aqui por a aresta da base, que é L, certo? Aí agora a gente substitui as duas medidas que a gente tem, que é a medida da aresta da base e a medida do apótema da pirâmide, beleza? Então, a aresta da base é 4 e o apótema da pirâmide é 5. Aí agora sim a gente pode multiplicar aqui. 4 vezes 5, 20, certo? O resto a gente repete. O 6 continua repetindo aqui essa medida aqui da área do triângulo lateral, certo? 20 dividido por 2 é 10. Então, 6 continua multiplicando aqui o resultado dessa divisão. 6 vezes 10, 60. Então, a área lateral vai ser 60 centímetros quadrados, certo? Então, a gente já tem as duas áreas que a gente precisa para calcular a área total. Então, a área total vai ser a soma da área lateral mais a área da base. A área lateral é quanto? 60. A área da base, que é a área do hexágono, é 24 vezes raiz de 3, ok? Então, a área total vai ser 60 mais 24 raiz de 3 centímetros quadrados. A gente pode parar aqui e eu fazer uma aproximação aqui. Eu não fiz uma aproximação, mas fica como exercício aí para vocês, certo? A aproximação que vocês podem fazer aqui para raiz de 3 é 1,73. Aí, esse 1,73 multiplica, né, o 24. Aí, o resultado dessa multiplicação você soma com 60. Aí, você vai obter um valor aproximado dessa área total em centímetros quadrados, ok? Beleza, vamos seguir. Volume de uma pirâmide, página 126. O volume de qualquer pirâmide é dado por esta fórmula aqui, que é muito parecida com o volume de prisma, só que o volume de prisma é só área da base vezes a altura. Diferente do volume de prisma, o volume da pirâmide é área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, primeiro a gente identifica aqui na pirâmide qual é a base. Identificado qual é a base e pelos elementos que a questão nos der, a gente calcula a área da base. Calculado a área da base, a gente multiplica pela altura, divide por 3, que a gente vai obter o volume daquela pirâmide em questão. Beleza? Então, o volume da pirâmide, de novo, é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Ok? Vamos seguir. Já a gente vai ver um exemplozinho que a gente percebe melhor as características de volume de pirâmide. Volume de uma pirâmide. Um exemplo aqui de volume de pirâmide. Determinar o volume de uma pirâmide regular hexagonal de aresta da base 12 centímetros e aresta lateral 20 centímetros. A gente sabe que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, certo?
A gente vai usar essa relação métrica bem aqui, ó, de uma pirâmide regular, para obter aqui no final a altura dessa pirâmide, certo? Mas primeiro vamos relembrar bem aqui o seguinte, lá naquelas relações métricas de uma pirâmide regular, a gente tinha percebido que o raio é igual à aresta da base na pirâmide de base hexagonal regular, certo? E a gente vai usar isso para substituir aqui o raio por aresta da base, certo? Porque a gente só tem a medida da aresta da base. E esse raio aqui não nos interessa, certo? Vamos aqui, ó. Aí nesse triângulo retângulo aqui, ó, que está nessa pirâmide, ó, a gente tirou esse triângulo retângulo dessa pirâmide e, de acordo com a relação métrica e o teorema de Pitágoras, a hipotenusa aresta lateral ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Aí a gente substitui esse raio por aresta da base, certo? Então a gente fica aqui de novo com esse teorema de Pitágoras e a gente vai substituir aqui. A aresta lateral é igual a 20 centímetros, então a gente vai substituir por 20. A aresta da base é 12 centímetros, então a gente vai substituir por 12. Então vai ficar 20 ao quadrado igual a 400, igual a altura ao quadrado, mais 12 ao quadrado igual a 144. 400 menos 144 igual a altura ao quadrado, beleza? A altura ao quadrado é igual a... A gente inverteu aqui porque é sempre preferencial que a incógnita fique do lado esquerdo da igualdade, beleza? Então vamos lá. A altura ao quadrado vai ser igual a 400 menos 144, 400 menos 144 é igual a 256, beleza? Então a gente tem a altura ao quadrado igual a 256. Esse expoente 2, a gente passa para o outro lado da igualdade como raiz. E para nossa sorte, a gente tem uma raiz quadrada exata de 256. A raiz quadrada exata de 256 é 16. Então a gente obteve aqui a altura dessa pirâmide, que é 16, beleza? Aí a gente vai substituir aqui já essa altura por 16. A gente já sabe, né, que a base é um hexágono, então a gente vai calcular a área do hexágono. E a fórmula da área do hexágono é esta daqui. Só falta o quê? A gente substituir a aresta da base, que é 12 centímetros, né? Então vamos substituir aqui. A gente substitui a aresta da base por 12 centímetros, que é a medida dela. Primeira coisa que a gente calcula aqui é a potência, certo? Então 12 ao quadrado é igual a 144. Calculada a potência, a gente pode multiplicar todos esses elementos. Só que deixa aqui, a gente vai deixar o raiz de 3 aqui, sem multiplicar os outros 3 elementos. Primeiro a gente multiplica só esses outros 3. 6 vezes 144 vezes 16 vai ser igual a 13.824 vezes raiz de 3. A gente deixa esse raiz de 3 ali por enquanto. 13.824 é divisível por 4, certo? Aí a gente divide. 13.824 dividido por 4 vai ser igual a 3.456. A gente continua deixando ali o raiz de 3, beleza? 3.456 dá para dividir por 3. 3.456 dividido por 3 é igual a 1.152. E o raiz de 3 continua ali. Esse raiz de 3 vai ficar como exercício para vocês aproximar o volume dessa pirâmide, porque aqui a gente já está obtendo o volume dessa pirâmide. O volume dessa pirâmide é 1.152 vezes raiz de 3. Aí vocês podem aproximar aqui o raiz de 3 para 1,73 e multiplicar o 1.152 que vocês vão obter o volume aproximado dessa pirâmide hexagonal. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí esses conceitos de volume de uma pirâmide. Beleza? Sempre a gente vai ter que calcular a área da base e multiplicar pela altura. Se a gente não tiver altura, a gente vai usar uma das relações métricas, um dos nossos conhecimentos já gerados aqui na nossa mente, já construídos, né, para calcular essa altura. Beleza? Vamos seguir. Agora a gente tem os troncos de pirâmides. Aí, para a gente não perder tanto tempo, eu vou direto definir o que é o tronco de pirâmide e já identificar quais são os seus elementos, certo? O tronco de pirâmide é esse objeto geométrico aqui à nossa esquerda, certo? Aí, de onde é que vem esse tronco de pirâmide? Claro que é de uma pirâmide, né? A gente tinha uma pirâmide e nessa pirâmide a gente seccionou ela por um outro plano, esse plano beta aqui, ó, paralelo ao plano da base. Seccionada a pirâmide por esse plano aqui, a gente obtém essa pirâmide menor. Essa pirâmide menor é proporcional à pirâmide maior, certo? Isso a gente tem que saber. Aí, dessa pirâmide maior, a gente retira essa pirâmide menor
aonde o plano seccionou essa pirâmide maior, certo? Aí, retirada essa pirâmide menor, a gente vai obter o tronco de pirâmide, que está aqui à nossa esquerda, beleza? Aí vamos aos elementos, ó. O primeiro deles é a altura. A gente tem esse H maiúsculo aqui, que é a altura da pirâmide maior, beleza? Esse H minúsculo é a altura da pirâmide menor que a gente vai retirar para obter o tronco. E esse HT aqui é a altura do tronco. A gente vai, quando a gente estiver calculando medidas geométricas do tronco, a gente vai usar uma dessas alturas aqui ou correlacioná-las, beleza? Em um tronco de pirâmide, como representado na figura acima à esquerda, né, temos os seguintes elementos. A base maior, que é essa superfície aqui, ó, nesse caso aqui é essa superfície hexagonal A, B, C, D, E e F, que é esse hexágono maior da base maior. Temos também a base menor. A base menor é a superfície poligonal hexagonal aqui menor, que é o A', B', C', D', E' e F', que é esse hexágono menor aqui, é a base menor. Fácil de identificar, né? As faces laterais são as superfícies trapezoidais, que são esses trapézios aqui, ó. O trapézio B', B, C e C', que é esse trapézio aqui. Aí a gente vai ter, como no caso a base é hexagonal, a gente vai ter 6 trapézios congruentes. Congruentes porque a base aqui a gente percebe que é um hexágono regular. Se é um hexágono regular, esses trapézios aqui vão ser congruentes. Então vai ser 6, a gente vai ter 6 trapézios aqui nesse tronco de pirâmide, certo? Que vão ser as faces laterais. Esses trapézios são as faces laterais. E a altura do tronco de pirâmide, que é o HT, é a distância entre a base maior e a base menor, certo? A gente pode relacionar aqui, ó, que a altura do tronco vai ser igual à altura da pirâmide maior menos a altura da pirâmide menor, que é o que está aqui, ó. A altura do tronco é igual à altura da pirâmide maior menos a altura da pirâmide menor, né? Porque se eu tenho o H maiúsculo aqui e eu retiro essa altura da pirâmide menor, eu vou obter como resultado a altura do tronco, beleza? E a gente vai relacionar. Eu tenho um exemplo aqui que a gente vai relacionar essas medidas. Vamos seguir. A gente tem aqui um exemplo sobre tronco de pirâmide. Vamos lá, vou ler aqui o enunciado. Um tronco de pirâmide tem como bases dois quadrados de lado 5 centímetros e 12 centímetros. A altura do tronco é 8 centímetros. Calcule o volume desse tronco. Perceba o jeito mais fácil da gente calcular o volume de um tronco, que está aqui, ó. O volume de um tronco de pirâmide vai ser igual ao volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Aí a gente sabe que volume de pirâmide é a área da base, no caso a área da base maior, vezes a altura da pirâmide maior, dividido por 3, porque é o volume de uma pirâmide, menos o volume da pirâmide menor, que vai ser a área da base menor, vezes a altura da pirâmide menor, dividido por 3, porque também é um volume de pirâmide. Aí a gente tem que encontrar essas duas alturas aqui. Só que o que a questão nos deu foi só a altura do tronco, não foi? Então a gente só tem a altura do tronco, que é 8 centímetros. Só que a gente pode relacionar essa pirâmide menor com essa pirâmide maior. Porque essa pirâmide maior e essa pirâmide menor, elas têm medidas proporcionais. Aí no caso, se eu coloco aqui, ó, a medida do lado da base menor sobre a medida do lado da base maior, eu posso pegar também a altura da pirâmide menor sobre a altura da pirâmide maior, porque essas medidas aqui vão ser, essas duas frações vão ser proporcionais. Aí como é que a gente vai chegar bem aqui na altura da pirâmide menor? A gente sabe que a altura da pirâmide maior vai ser igual à altura da pirâmide menor, mais a altura do tronco. A altura do tronco a gente já tem. Mas primeiro vamos substituir a altura da pirâmide maior por a altura da pirâmide menor, mais a altura do tronco, né? Porque são iguais, né? Isso aqui é igual a isso aqui, então a gente substitui. Aí substituído isso aqui, a gente repete todo o resto. Aí a gente tem a altura do tronco, né? A altura do tronco a gente tem, e a altura do tronco é 8 centímetros, beleza? Aí a gente substitui HT, que é a altura do tronco, pela medida que a gente tem. Aí a gente vai ter duas frações proporcionais e a gente vai ter só uma incógnita, que é a altura da pirâmide menor. A gente tendo só uma incógnita e fazendo a regrinha de 3, meio pelos extremos, a gente consegue resolver e encontrar essa altura da pirâmide menor. Então vamos lá. Então, primeiro aqui, 5 vezes H, 5H. Como aqui é uma soma, a gente multiplica o 8 também. 5 vezes 8, 40. Beleza? E aqui vai ser igual, né? Coloco igual aqui.
12 vezes H. Aí o 12H vem para cá, certo? Aí o que tem incógnita fica só do lado esquerdo da igualdade. Então 40 vai para o... Na verdade, a gente vai mandar o 5 para o outro lado da igualdade, aí a gente já inverte a igualdade, aí fica 12 menos 12H menos 5H, certo? Foi isso que a gente fez. O 5H foi para o outro lado da igualdade, só que a gente inverteu para ficar mais legal aqui, para a gente resolver e ser mais rápido. Então fica 12H menos 5H e vai ser igual a 7H. E continua igual a 40, certo? Esse 7, como ele está multiplicando o H, ele vai dividindo 40. Então a altura da pirâmide menor vai ser igual a 40 sobre 7. A partir dessa proporção aqui entre a pirâmide menor e a pirâmide maior. Porque elas são o quê? Pirâmides proporcionais, certo? As medidas delas são proporcionais. Aí, encontrado a altura da pirâmide menor, a gente tem que a altura da pirâmide maior vai ser igual a altura da pirâmide menor mais a altura do tronco. A altura do tronco a gente já tem, a altura da pirâmide menor a gente já obteve, né? Que é essa daqui, ó, 40 sobre 7. Então, tá fácil da gente obter a altura da pirâmide maior, que é o que a gente precisa aqui no nosso cálculo de volume, beleza? Então, a altura, a gente substitui aqui a altura da pirâmide menor pelo valor que a gente encontrou, que é uma fração. Aí, como a gente tem uma fração aqui, e um número inteiro, a gente precisa tirar o MMC. O MMC de 7 e 1 é 7. Então fica tudo sobre 7. Aí 7 dividido por 7 é 1. O 1 multiplica 40. Então 40 vem para cá. 7 dividido por 1 é 7. 7 vezes 8, 56. Aí agora sim a gente pode somar essas parcelas aqui. 40 mais 56 vai dar 96. E o denominador com 1 a gente só repete. Então a altura da pirâmide maior é 96 sobre 7. Agora sim, a gente tem a altura da pirâmide maior e a altura da pirâmide menor a partir dessa proporção aqui e dessas deduções que a gente fez, certo? Por quê? Porque aqui a gente precisa da altura da pirâmide maior e a altura da pirâmide menor para obter essas áreas aqui e subtraí-las para, então, obter a altura do tronco de pirâmide. Então, em decorrência do nosso limite de tempo para as aulas, que eu sigo perfeitamente, tento seguir, né? Eu não pretendo ultrapassar esse limite de 35 minutos, certo? Então vai ficar como exercício também para vocês concluir esse cálculo aqui, certo? Porque a gente já tem praticamente todo o cálculo, só basta vocês calcular aqui as bases, né? Porque eu já encontrei aqui a altura da pirâmide menor e a altura da pirâmide maior. Então vocês vão substituir aqui essas alturas encontradas e a área da base maior e a área da base menor tá fácil, porque as bases são o quê? São quadradas. E a altura de uma base quadrada é bem fácil de calcular. Então, calculem a área dessas duas bases, a base maior e a base menor, multipliquem pelas alturas encontradas, dividam por 3 e depois subtraiam para obter o volume desse tronco de pirâmide. Fica como exercício para vocês, beleza? É bem simples, certo? Aí, em decorrência do tempo limite, a gente vai parar por aqui, certo? Valeu! Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes nessa aula virtual. Me desculpem as interferências de áudio, é que eu estou gravando esta aula em um local diferente das outras duas últimas que tem menos interferência. Nesse local aqui tem mais interferência, então peço novamente perdão pelas interferências de áudio, porque eu estou sempre preocupado em passar o melhor para vocês. Como eu não posso impedir essas interferências de áudio, a gente vai ter que contar com elas aí nessa gravação, certo? Mas me desculpem mais uma vez. Muito obrigado. Até breve. Tchau.